Boa noite, uma grande noite para você que acompanha as transmissões da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga. Hoje, domingo 26 de abril de 2020, eu sou o pastor Eduardo e saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começando aqui o nosso culto, né? Podemos chamar de culto? Essa transmissão, né? De uma mensagem online, lendo o Salmo 119, versículo 176. Salmo 119, versículo 176. Ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ando errante como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Profundidade do Salmo 119. Hoje de manhã eu li 2 versículos também nesse Salmo, né? E nos 2 versículos da manhã, Davi pedia ao Senhor para desvendar os seus olhos e desviar os seus olhos, seja como for, né? Ele buscava em Deus uma ação em seu favor. Aqui também, né? Ele reconhece uma situação, ando errante como ovelha desgarrada, né? E pede ao Senhor que procure o seu servo. Então a primeira coisa importante, né, para a pessoa que deseja ser encontrada por Deus é se reconhecer perdido, né? Porque nenhuma pessoa que não se percebe perdida, ela vai reconhecer que precisa ser salva, né? A não ser que venhamos a fazer como Davi, né? Ando errante como ovelha desgarrada, né? Procura o teu servo, porque o perdido não sabe o caminho, né? A pessoa perdida não sabe chegar até Deus. Por isso mesmo Deus enviou Jesus, né? Para buscar o homem perdido, né? Então, se você se sente como uma ovelha desgarrada, se você se percebe assim, né? Errante, sem rumo, sem direção na vida, sem propósito, né? Você pode pedir ao Senhor, procure-me, Senhor, né? Me encontre, estou perdido, estou sem rumo, estou vagando, preciso do Senhor na minha vida, né? Me encontre, né? Pela tua graça e misericórdia, pelo teu favor, me encontre, Senhor, né? Porque eu não me esqueço dos teus mandamentos. Ainda trago na minha mente e no coração as palavras que eu aprendi desde criança, desde a escola dominical, os tempos que eu frequentava uma igreja, e agora, né, estou aí sem rumo, vagando. Preciso que o Senhor me encontre e me traga de novo ao relacionamento com o Senhor. Que Deus abençoe, né, a sua vida, se você assim compreender que há uma necessidade de Deus, né, trazer você ao relacionamento com Ele, de você se perceber necessitado de que Deus te encontre, né, que Deus te busque, né, porque Ele veio para isso, o Senhor Jesus, né, veio buscar aquele que é perdido, e o perdido precisa se reconhecer perdido, né, precisa se reconhecer necessitado de não errar mais, de não ficar vagando mais, de estar no caminho da verdade. Deus abençoe a nossa primeira meditação desta manhã. O estresse da mudança deu... E agora nós vamos cantar o hino 209 do Inário Presbiteriano, né? Transformação. Perdido pecador,
longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos agora orar, vamos invocar o nome do nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, invocamos o Teu nome também esta noite, nesta meditação, nessa transmissão ao vivo. Que o Senhor dê iluminação, capacidade de concentração, ó Pai, entendimento, Pai, as pessoas que estarão, ó Pai, ouvindo a ministração da Sua palavra. O Senhor é o Deus que nos ama e o Senhor é o Deus, ó Pai, que deseja que a Sua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, e o Senhor é quem sabe quais necessidades são essas. Às vezes imaginamos que temos no nosso conceito algumas necessidades, mas Deus enxerga as necessidades que precisamos e não aquela que imaginamos. Por isso, ó Pai, que eu tenho certeza que a Sua palavra sempre virá, Pai, ao encontro daquilo que o Senhor enxerga como necessário na nossa vida. Abençoe, Pai, as pessoas que estarão acompanhando e ouvindo. E fale conosco, Pai, como sempre tem falado. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aconteceu isso em vossos dias. Vivemos dias diferentes, esses dias que temos vivido, né? A última pandemia que precisou aí, quem sabe, de uma quarentena foi há mais de 100 anos. Há toda uma geração que, né, nunca presenciou uma situação como essa, né? Que, como o pessoal da gripe espanhola no século passado vivenciou. A nossa geração não, nos nossos dias, nós estamos vivendo dias que nós não vivemos antes, não conhecíamos antes. Situações que traz até desconforto, não apenas pelo fato de pessoas saudáveis ficarem trancadas dentro de casa, o que não é saudável, né? Mas também a situação, né,
da insegurança alimentar, né? Da questão da sobrevivência, né? Porque tem se prolongado por demasiado de tempo essa situação de quarentena. E há toda uma crise também política envolvendo o nosso país. Então nós vivemos dias difíceis, conturbados, né? Dias em que a igreja precisa voltar-se para o Senhor, dias em que precisamos muito, né, do socorro do Senhor nosso Deus para com as nossas vidas e também para com a nossa nação. O texto que nós temos para a nossa meditação está em Joel capítulo 2, versículos 12 e o comecinho do versículo 13. Joel 2, 12 e o comecinho do versículo 13. E depois eu vou comentar o contexto, né, no capítulo 1, onde essa mensagem se insere. Então, 2,12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, eis com jejum, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Como eu disse, o contexto desta mensagem que Deus deu, né, a Joel, ao seu povo, né, foi dentro de um contexto, dentro de uma época, dentro de uma circunstância, né, e algumas coisas se assemelham com a época que estamos vivendo. Para entendermos aquele contexto, eu só vou ler 2 versículos, né, no capítulo 1, capítulo anterior. Capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Né? Ou nos dias de vossos pais? Então, essa é a pergunta que Joel faz à nação de Israel naqueles tempos. As coisas que estão acontecendo com vocês, né? Já aconteceu nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais, né? Nossa geração não presenciou as coisas que hoje estamos vivenciando. E também, né, o versículo 16 diz assim: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, né? E da casa do nosso Deus a alegria e regozijo? Também, né, parece falar conosco muito diretamente hoje. Há muitos que estão sem o mantimento nessa época, estão impedidos de trabalhar, estão, principalmente as pessoas que dependiam, né, do salário que elas poderiam conseguir, do rendimento que poderiam conseguir diariamente, né, dependiam de trabalhar todos os dias para colocar mantimento em sua casa, né? Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? Né? Quer dizer, Joel chama a atenção do povo de Israel. Acaso isso já aconteceu nos vossos dias, nos dias dos vossos pais? Né? Há uma situação em que está destruído o mantimento diante dos vossos olhos. Ainda não da nação toda, mas de grande parte dos nossos irmãos brasileiros, né? E entre eles muitos irmãos na fé em Cristo Jesus, né, estão já com uma situação precária na sua existência, né, mesmo com toda a ajuda que às vezes conseguem, não é uma situação confortável, não é uma situação que traz segurança para ninguém. E ele vai mais além: e da casa do nosso Deus, né, a alegria e o regozijo. Né? Cadê aquela alegria que tínhamos de ir na casa do Senhor, aquele regozijo, né? Não existe mais, né? Quer dizer, estamos presos, confinados em nossa casa, numa situação que nunca vivemos antes, nem nossos pais viveram, nem o pessoal da época, quem sabe de um século atrás, não chegou-se a tanto,
né? Então, creio que dentro do contexto, né, que Joel descreve aqui, se assemelha bastante com as circunstâncias em que nós estamos vivendo agora, né? E o povo seguia a lei de Moisés, tinha lá toda uma aparência de religiosidade, mas alguma coisa estava errada, né? Joel chama a atenção para isso, né? Vocês frequentavam a igreja antes, vocês ainda têm, de alguma forma, alguma religiosidade. É interessante que vivemos numa época, por exemplo, que diz que 20% da população brasileira já é de evangélicos, dá 40 milhões de pessoas, e aparentemente esses 40 milhões não conseguem fazer diferença na sociedade, impactar a sociedade, né? Principalmente o Rio de Janeiro, onde aparentemente 50% da população é de evangélico, e é um caos lá, uma situação de desolação que vive aquele estado. Então alguma coisa está errada. No tempo de Joel não faltava os sacrifícios do templo, todas aquelas festas, né, religiosas, aparentemente seguindo a lei, mas tinha alguma coisa errada, né? E Joel chama a atenção para isso. Há algo de errado, né? Isso nunca aconteceu nos vossos dias, né? O alimento ser destruído, nem no tempo dos seus pais. Falta alegria e regozijo na casa do Senhor. Estamos vivendo épocas difíceis e a igreja precisa se voltar para Deus, a igreja precisa aprender com a palavra de Deus a esse respeito. Então, a nossa meditação é que a igreja precisa voltar-se para Deus. Em primeiro lugar, né? É uma volta para uma relação pessoal com Deus. No texto que nós temos como base, o capítulo 2, versículo 12, né? Convertei-vos a mim, diz o Senhor, né? Veja que é uma chamada para um relacionamento pessoal com Deus, né? O caminho da restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e a face para Deus, né? Para muitos isso está invertido, voltou as faces para Deus e está de frente para o pecado, né? E veja que também não se trata apenas de um retorno à igreja. É possível a pessoa retornar à igreja, quem sabe, depois desse tempo de quarentena, há muitas pessoas fazendo planos de voltar a congregar, pessoas que, quem sabe, há muitos anos, décadas, quem sabe, não congregavam, estão pensando em voltar, mas não se trata apenas de um retorno à igreja, tem que haver um retorno ao Senhor. Convertei-vos a mim. Porque quem se converte ao Senhor, naturalmente vai congregar. Mas é possível uma pessoa congregar e não voltar-se para Deus de verdade, né? Apenas retornou à igreja, retornou a uma vida religiosa. E o que Deus deseja mesmo, né, é uma volta para Ele, uma espiritualidade verdadeira, né, o amor verdadeiro a Deus, o prazer em Deus, a alegria em Deus, né, aquela situação toda de que eu estou indo congregar por causa de Deus, né, não por causa de mim mesmo ou de qualquer outra pessoa, ou porque acho que é importante, precisa ter princípios morais, precisa preencher a vida com espiritualidade, mas é uma coisa que, se for não voltado para o Deus que nos criou, né, e que nos ama, né, é apenas uma volta a ser religioso, né? Então há uma necessidade de uma relação pessoal com Deus, né? Convertei-vos a mim. E o povo de Israel no Antigo Testamento e o povo judeu na época de Cristo estavam apegados aos costumes religiosos, aos rituais, às tradições, né? A gente conhece todas aquelas exigências da lei de Moisés, né? Mas não eram apegados a Deus propriamente, né? Tanto que quando veio João Batista, Deus já não levantava profetas há 400 anos para falar com o povo de Israel, né? Havia uma situação entre o final ali do Velho Testamento, Malaquias,
e o início do livro de Mateus, no Novo Testamento, há um período interbíblico aí de 4 séculos. Deus não falou com o seu povo nesse período, né? E por isso, quando veio João Batista, mas existia todo o aparato religioso, eles continuavam religiosos, tentando seguir a lei de Moisés, toda aquela situação de apenas religiosidade aparente. E quando veio João Batista finalmente pregando ali no deserto, né, Deus levantou um profeta, depois de muito tempo, para falar com o povo, e o povo estava sedento de ouvir Deus falar, né? E João dizia: eu sou a voz do que clama no deserto, ou seja, né, é a voz de Deus, né? Quem é que está clamando no deserto? Não é João Batista, é Deus que estava clamando no deserto. E o povo se dirigiu ao deserto para ouvir a voz de Deus, né? E por quê? Não estavam ouvindo, né? Naquelas cerimônias todas, naqueles rituais todos, com os líderes religiosos que tinham. Então, o povo queria voltar-se para Deus. O povo estava percebendo que havia uma situação de muita desolação na época em que Jesus também começou o seu ministério, né? Então, hoje, nós buscamos também as bênçãos e não o Deus das bênçãos, né? Você vê que há uma febre de querer ser abençoado, né? Todo mundo quer ser abençoado, faz uso de todo tipo de exteriorização de religião. Há pessoas aí que se apegam a superstições, né? Óleo para ungir, né? É ridículo chamar de óleo ungido, porque óleo é feito para ungir, né? Óleo não é ungido. Então há rosas aí, né? Para colocar em casa, todo um aparato aí com água. As pessoas aí são muito supersticiosas, muito religiosas, né? Mas elas não estão procurando o Deus da bênção, mas supostamente as bênçãos de Deus. Tipo assim, eu faço o sacrifício, levo o meu dízimo, né? Deus é obrigado a me abençoar e está tudo pago, né? Elas imaginam assim na cabeça delas, né? Que podem comprar o favor de Deus sem se relacionar com Deus, né? Basta fazer sacrifício. E muitos pregadores do Evangelho têm falado isso nos tempos que nós estamos vivendo, né? Então as pessoas não estão se voltando para Deus, apesar de estarem indo numa igreja. E o chamado é para nós nos voltarmos para Deus, né? Nos voltarmos para Deus mesmo. Porque nós corremos atrás da bênção e não do abençoador. O nosso alvo, né, é satisfazer a nós mesmos, afinal de contas, né? Por isso temos pouca intimidade com Deus. Então as pessoas que estão correndo atrás de bênção, mas não do abençoador, não do Deus da bênção, ela está pensando não em relacionamento com Deus, mas em si mesmas, né? Elas estão pensando em tirar proveito, né, daquilo que supostamente um envolvimento religioso poderia trazer para elas em termos de bênção, de paz, de prosperidade, de cura. É o que elas buscam, é o que elas estão atrás. Então, apesar do grande número de evangélicos que temos hoje no Brasil, as pessoas não estão buscando a Deus, né? Elas estão buscando supostamente o que Deus pode oferecer. Mesmo naqueles grupos que estão mais preocupados com a palavra, né? Nós conhecemos muito acerca de Deus, né? E muito pouco a Deus mesmo, né? Há muitas pessoas que não estão aí se iludindo com essa situação toda aí de pensar em si mesmo, bênção, né, a qualquer custo, mas realmente pensando em conhecer a palavra de Deus. Mas há muitos desses também que sabem muito acerca de Deus, né? Estudaram bastante teologia, mas muito pouco conhece a Deus mesmo, né? Há uma diferença entre você conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não o Deus da palavra. Então, a ordem do Senhor aqui, a um povo que conhecia a lei de Moisés, né? Conhecia, portanto, a palavra de Deus,
convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim, né? Há uma necessidade das pessoas compreenderem isso, né? Deus quer uma volta para Ele. Conversão nunca foi conversão a uma igreja, né? A pessoa se converte somente a Deus. A igreja é para aqueles que se converteram a Deus, encontrar outras pessoas que se converteram a Deus para junto adorarem a Deus. Então ninguém se converte a uma igreja, a uma denominação, pessoas se convertem a Deus, né? E é isso que é a maior necessidade para o Brasil hoje em dia. A segunda coisa que Joel fala no trecho que nós temos como base é que tem que ser uma volta com sinceridade para Deus. E aqui Deus fala isso: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Todo. Não é que você tem que reservar algum espaço no seu coração para Deus, né? No meu coração também tem um lugarzinho para Deus. Deus não se satisfaz apenas com um lugarzinho, né? De ser lembrado, né? Durante a sua existência, de que existe também um Deus a quem você crê e que você tem que, de alguma forma, compreender que você tem que se relacionar com Ele. Ele fala de todo o vosso coração. Não pode haver espaço, né, na sua compreensão de que eu vou voltar nos meus termos, eu vou voltar em parte, eu vou voltar com freio de mão puxado, eu vou voltar desconfiando, né? Não sei se eu vou me adaptar de verdade. E geralmente pensando que é uma volta à igreja. Mas se você se voltar ao Senhor mesmo, e de todo o coração, né? Então você jamais se sentirá frustrado. Você deve se abandonar nos braços do Pai, né? Uma criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe, tal tem que ser a nossa alma para com o Senhor, né? De todo o coração, com toda a sinceridade, não havendo um lugarzinho escuro, né? Uma caixinha preta no nosso coração, a qual não queremos que Deus toque, né? Deus pode tocar em qualquer parte da minha vida, mas não nessa caixinha preta. Não pode ser assim. Não pode haver qualquer área na minha vida, no meu interior, que não esteja totalmente entregue ao Senhor, né? Então há crentes que fazem lindas promessas a Deus, né? Principalmente depois de um retiro, de um culto, né? O culto foi muito abençoado, né? A palavra tocou muito, a pessoa se emocionou muito, estava tudo muito bonito, né? As músicas, o louvor, né? Algumas têm corais muito bonitos, né? O culto a Deus é algo espetacular mesmo, né? Mexe com o nosso ser, o nosso interior, as nossas emoções. A palavra de Deus mexe conosco. E há pessoas que às vezes fazem aí um propósito naquele momento, né? Fruto das emoções, de que agora sim, né? A pessoa vai servir a Deus de verdade, mas, porém, todavia, contudo, né? Logo se esquecem dos compromissos assumidos, porque foi apenas uma circunstância de muita emoção que ela sentiu no culto, né? Foi algo mais emocional, não foi algo consciente, né? Não foi fruto de uma reflexão de que estava perdida, de que precisava voltar, de que Deus estava chamando para voltar, né? Há toda uma situação que a pessoa que se converte mesmo, ela volta de todo o coração, ela não quer olhar para trás, né? Não foi fruto de um retiro abençoado, de um culto maravilhoso, né? Mas um propósito de voltar ao Senhor definitivamente. Nós pedimos que Deus brilhe a sua luz em nós, né? Mas apagamos a luz imitando o mundo, né? Senhor, nos ilumine, que a luz de Cristo brote no meu viver, que eu seja uma pessoa que exale o bom perfume de Cristo, que eu possa ser bênção para quem me conhecer, né?
mas acabamos imitando o padrão do mundo aí fora, né? Queremos ser um vaso de bênção, cantamos isso, né? Mas não falamos de Jesus, né? Às vezes compartilhamos tanta coisa aí na internet também, mas não compartilhamos pregação, não compartilhamos versículos bíblicos, né? Eu sei que você compartilha, mas há muitos cristãos que não fazem isso, né? É uma grande oportunidade de testemunhar, né? Principalmente agora que você está preso em casa, não pode nem falar com o vizinho, né? Podia compartilhar isso, né? Manda no WhatsApp alguma coisa. Então, se queremos realmente ser um vaso de bênção, nós precisamos falar de Jesus, não nos envergonhar dele. Às vezes nós cantamos, né? Tem um hino famoso, né? Tudo a ti entrego, né? E não somos fiéis em nossa contribuição, né? Tudo coloco no altar, tudo a ti entrego, né? Jesus, Senhor, meu Deus, e cantamos com convicção, apaixonados, mas não é verdade. Às vezes não entregamos nem o nosso coração plenamente, né? Muito menos a nós mesmos, ao Senhor, né? Quanto mais aí, né? O nosso tempo também não dedicamos a Deus, não entregamos o nosso tempo, né? Não entregamos nem a nossa família, não entregamos nada, nem as nossas contribuições. Em terceiro lugar, precisa ser uma volta com diligência para Deus. Então, na sequência aqui, né, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, né? Há uma diligência aí, né, uma situação pela qual somos chamados a expressar, através do jejum, né, uma situação em que a calamidade em que estamos vivendo tem nos preocupado, né, muito, tem nos quebrantado, né, diante da situação de calamidade, né. Eu disse para vocês numa live de manhã aí, que é um dos princípios de liturgia da nossa igreja, em termos assim de terremoto, pandemia e calamidade pública, a igreja deve jejuar, né? Já fizemos 2 domingos assim na nossa igreja, né? Mas jejum não é greve de fome, né? Não é regime para emagrecer, não é ascetismo, né? Ou alguma coisa meritória. Eu estou jejuando, então Deus tem que me abençoar. Não parte para esse lado, né? Se a pessoa acha que por estar jejuando, então é um compromisso de Deus de abençoar, você já está jejuando pelos motivos errados. Jejum não é para você comprar o favor de Deus, muito menos chamar a atenção de Deus. O jejum é um instrumento, sim, de mudança, né? E ele muda a nós, não a Deus. Jejum não é para nós mudarmos a Deus, os decretos de Deus. Isso não muda, Deus não muda os seus decretos, né? Mas a nossa atitude, né? Nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos entristecermos pela situação presente que está vivendo a nossa pátria, nos compadecermos dos irmãos que não têm o que comer nesse momento, nos compadecermos da situação desesperadora do nosso país, né? E parece que estamos assim, tanto faz quanto fez. Logo, logo acaba aí essa quarentena, tudo volta ao normal, né? Não vai voltar tudo ao normal, né? Pode até voltar, mas vai levar muito tempo. Enquanto isso, há uma situação de desespero aí, né? E nós temos que jejuar, nós temos que revelar, nós temos que realmente expressar essa dor no coração, porque o jejum é o jejum para Deus, né? Para nos humilharmos perante Ele, para buscarmos socorro diante do nosso Deus. Não foi assim que aconteceu com Josafá? É um grande, numeroso exército, né, contra ele, da Síria, de Moabe. Falaram para ele, ele ficou desesperado, foi ao templo, foi chorar diante do Senhor, se humilhou, convocou um santo jejum, né? Deus deu a solução, se enterneceu pela humilhação que o rei, né, teve ali diante do Senhor, na sua casa,
né? E aí o que acontece? Deus mesmo resolveu a situação, Deus mesmo guerreou, eles não precisaram fazer nada, só colocar os levitas cantores à frente do exército, e na medida que eles iam cantando, Deus fez aqueles povos guerrearem entre si, se matarem entre si. Quer dizer, Deus atende, né? E quando nós nos mostramos assim, buscando ao Senhor de todo o coração, e o jejum é interessante para demonstrar isso também, né? Desde que não seja algo para parecer que jejuamos, ou para achar que tem algum mérito nisso, para comprar o favor de Deus. Nunca faça nada por fingimento, nunca faça nada por religiosidade, né? Nós não compramos o favor de Deus assim, né? O jejum realmente é um momento de aflição de alma, né? Eu estou com a alma aflita. Quando você está aflito, você nem come, né? Há uma tristeza no coração, e o jejum revela essa tristeza. Foi o que aconteceu com Nínive, né? Convocaram lá a população toda, choraram diante do Senhor, com pano de saco em cinza, com jejum. Como que nós vamos comer diante de uma situação aflitiva como essa? Na verdade, o jejum reflete, né, esse estado de aflição que a pessoa tem. Esther também, né? Esther, quando foi decretado o fim do povo de Israel, né? Amã conspirou para matar toda a população de Israel, né? Foi o primeiro Hitler, né? Aquele que quis fazer o primeiro holocausto da história. E como é que Esther ia comer? Como é que ele ia achar tudo normal? Né? Na sua aflição de alma pelo seu povo, não tinha vontade nenhuma de comer, né? Então o jejum reflete, na verdade, esse estado de alma, né? E nós precisamos nos apercebermos da triste situação que vive o nosso país hoje. Então a igreja precisa, né, também, em quarto lugar, de uma volta com quebrantamento para Deus. Eu tenho falado muito de quebrantamento, né? E aqui está a expressão, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, né? Quebrantamento é isso, né? Essa situação de que o Senhor nos leva realmente a nos quebrantarmos de tal maneira em que não vamos permanecer impassíveis, né? Frios diante da situação em que nós estamos vivendo. Pelo contrário, né? Nos quebrantamos, isso com choro e com lágrimas, né? Porque se não choramos as nossas mazelas no Brasil, né, é porque nós estamos endurecidos. Por isso precisa de quebrantamento. Coração duro precisa ser quebrantado. Quem sabe não é o próprio Deus que tem mantido toda essa situação para quebrar esse endurecimento da igreja brasileira, né? Nós estamos muito assim distantes do Senhor, vivendo a vida espiritual relaxadamente, né? Hoje vou na igreja, amanhã não vou, né? A igreja não está me agradando muito, né? Ali não tem ali nenhuma programação, né? Que me motive a ir na igreja. Quer dizer, parece que o culto é feito para agradar você, né? Parece que a programação que a pessoa acha que a igreja tem é para satisfazê-la. Tem que ser a melhor pregação, o melhor louvor, tem que ter teatro, tem que ter uma série de coisas aí para que ela se digne à igreja, para que ela goste de ir na igreja. Seu coração está endurecido, você não voltou para Deus coisa nenhuma. Há toda uma situação que precisamos perceber que Deus sim tem permitido essa situação, principalmente para quebrar o nosso coração duro, né? Acostumamos com as coisas, né? E achamos tudo normal, né? E a pergunta de Joel para o povo, né? Vocês não acham isso estranho? Aconteceu isso nos vossos dias? Não é normal. Aconteceu isso nos dias dos vossos pais? Não é normal. Os mantimentos estão sendo destruídos. Cadê a alegria e o regozijo na casa de Deus? Não é normal essa situação. E Joel está dizendo, olha, nós nem choramos, nem nos quebrantamos.
diante da tragédia que estamos vivendo nesse país, né? É uma crise enorme, agora política ainda muito mais, né? Nós achamos normal, tudo normal, é assim mesmo, tudo passa, tudo acaba bem, né? Ele falou, mas escuta, aconteceu isso antes, no período da sua existência, ou até na existência dos vossos pais? Eu não lembro de ter acontecido nada disso, não, né? Nem meus pais devem ter vivenciado situação assim. E então, o próprio Jeremias chorou ao ver os jovens da sua nação desolados, né? Vencidos pelo inimigo, e as crianças jogadas nas ruas como lixo, né? Por isso que ele escreveu Lamentações, está lá capítulo 1, 16 e 2, 11, né? Quer dizer, Jeremias lamentava, né? Senhor, olha que situação está a nossa nação, desolada, né? Vencida pelo inimigo, as crianças jogadas nas ruas como lixo. Né? Então a igreja precisa mostrar-se contristada com o que está acontecendo. Não pode achar normal, não. Né? Não está havendo nem júbilo na igreja mais. Né? Não está havendo aí aquela festa que fazíamos, né? Todo final de semana, às vezes durante a semana, celebrarmos ao Senhor com alegria no coração. Cadê aquela alegria toda? Não podemos achar que tudo isso é normal. Né? Ou essa situação aí de confinamento não é normal. Essa situação aí de pessoas aí não podendo ganhar o pão de cada dia, apanhando nas ruas, isso não é normal. E Joel fala, olha, vocês precisam chorar pela situação que está acontecendo no nosso país. Precisamos voltar ao Senhor de todo o coração. Não é? E essa, em quinto lugar, é uma volta com sinceridade a Deus. Né? Versículo 13, início. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Né? Eles tinham um teatro, né? Vamos chamar de teatro, né? Um simbolismo, né? Para representar a dor. Né? Quando havia uma calamidade, uma dor muito intensa, né? Uma situação que causou angústia, espanto. A primeira coisa que eles faziam era rasgar as vestes, jogar cinza sobre a cabeça, às vezes se vestindo com um pano de saco, para demonstrar-se contristado, né? Revelar que a sua alma está aflita com toda aquela dor. Mas com o tempo, algumas pessoas faziam isso por tradição, para mostrar-se contristado sem estar. Né? Principalmente nos tempos de fariseus, né? Jesus criticava, vocês jejuam para se mostrar contristado para as pessoas, né? Vocês nem lavam o rosto. Quer dizer, isso tudo é uma ensinação, uma hipocrisia. Então, o que Joel disse, olha, não é para rasgar as vossas vestes. É para rasgar o coração. Né? É para ver uma situação em que você não vai aí ficar expressando com gestos, palavras, emoções, sem quebrantamento. Né? Hoje em dia o povo evangélico tem aquilo que eles chamam aí de atos proféticos. Tem uns idiotas aí que sobem no avião aí e ficam derramando óleo sobre uma cidade, né? Como se derramar óleo sobre uma cidade fosse ungir a cidade. Vamos parar com essas bobagens. Deus não quer essas encenações, esses atos proféticos. Deus não quer essas coisas de aparência. É para rasgar o coração. É para ver uma situação em que a tristeza seja no interior, a dor seja no interior, né? Para clamar misericórdia ao nosso Deus, né? Para se mostrar realmente o estado de angústia em que todos nós vivemos nesse país. Senhor, nos socorre, Senhor, tem misericórdia, Senhor, o que será da nossa nação, o que
que será dos brasileiros mais pobres, desassistidos? O que será, Senhor, da tua igreja que atualmente está cerceada no seu direito de prestar cultos ao Senhor nos templos? E achamos tudo normal. E foi isso que Jeremias falou, né? Como assim normal? Aconteceu isso nos vossos tempos para ser normal? Alguma vez essa situação já ocorreu? Ou no templo dos vossos pais? Os alimentos estão destruídos? Não há regozijo, alegria na casa do Senhor? Como assim? E vocês não lamentam? Vocês acham normal? Em último lugar aqui, é uma volta urgente para Deus, né? Logo no início do versículo 12, ainda assim, né? Agora mesmo, diz o Senhor. A frieza da igreja não deve ser motivo de desalento. Mas a igreja mesmo está desanimada, né? Há toda uma situação que a pessoa alega, desmotivação, né? E é por isso mesmo que precisamos de um forte clamor, né? E determinação para voltarmos a Deus. Quem sabe esse desânimo, né, já revela esse coração endurecido, essa situação de conformidade, de conformismo, né, de uma vida cristã morna, né, sem maior intensidade, intimidade, sem prazer no Senhor, sem se envolver com os trabalhos, sem testemunhar de Cristo, sem chorar pelos pecados da nação. Há muitos drogados nessa cidade, nesse país, há muitas pessoas sendo destruídas, vidas sendo destruídas na prostituição, a política de gênero nas escolas, há toda uma situação de destruição da família, há toda uma situação de destruição da moral desse país, né? De cerceamento da liberdade religiosa, e nós não choramos, nós achamos tudo normal, né? Não pode ser assim, né? A restauração começa na igreja e depois atinge a nação como um todo, né? Deus espera que a igreja primeiro tome consciência de que Deus está chamando a igreja para uma situação de mudança na postura com que a igreja se relaciona com Deus e também com a sociedade, né? Estamos muito calados, não somos voz profética nessa sociedade, a voz da igreja não é ouvida para nada, né? Não podemos protestar nem contra o aborto, não nos ouvem, somos a maioria nesse país, há algo errado com tudo isso, talvez porque nos conformamos, achamos que é assim mesmo, o politicamente correto, há outras pessoas que vivem no Brasil, não somente nós, temos que entender, sermos tolerantes. Não, Senhor, né? Essa postura é que tem feito a nação brasileira sofrer e padecer, né? Por isso mesmo que todos nós sempre citamos 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se para mim, do céu ouvirei e sararei a vossa terra. Gostamos de citar esse versículo, né? Mas, como diz aqui o texto, ainda assim, agora mesmo. Quer dizer, Deus está sempre pronto a uma situação de quebrantamento da igreja, sempre pronto a uma situação em que a igreja se volte para Ele de verdade, né? Em que perceba as mazelas, né? A profunda tristeza que se abateu sobre essa nação, há pessoas desesperançadas, e nós achando tudo normal, né? E nem ao menos choramos pela situação do nosso país, né? Vamos mudar de postura, né?
Vamos voltar para Deus de verdade. Vamos clamar ao Senhor de verdade por essa nação. Vamos jejuar de verdade. Há pessoas que levam tudo na brincadeira, ou tanto faz quanto fez, não acreditam nessas coisas, né? Pessoas que não acreditam na necessidade de orar, né? Acham que a oração não muda nada, né? Infelizmente, mas não é o que a gente vê aqui na palavra, né? Deus chamando o seu povo a uma postura diferente, a uma postura de busca em oração, em arrependimento, em mudar de atitude. Só assim que a igreja vai sair melhor dessa situação de quarentena, né? Vai sair melhor do que entrou. Essa é a nossa esperança, né? Que a igreja, principalmente você, né, individualmente, saia melhor dessa quarentena do que você entrou, em termos espirituais, em termos de propósito, de ter uma vida de intimidade com Deus. E que Deus abençoe a nossa nação, a você e a sua família em particular. Nós vamos terminar aqui com uma oração e a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, tenha misericórdia desse país. Nós, o teu povo, temos sim clamado a Ti, Senhor. Há muitos entre nós que têm sentido a aflição que tem sido abatida sobre essa nação. Não queremos generalizar. O Senhor conhece, há muitos servos teus, ó Pai, que têm passado por aflição, principalmente aqueles que estão precisando do alimento nas suas casas. Esses têm clamado ainda mais por misericórdia, pela Tua graça. Nós temos que nos solidarizar com o sofrimento dessa nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, produza em nós esse quebrantamento. Que o Senhor produza em nós essa necessidade de sentirmos, Senhor, arrependimento de como temos vivendo diante do Senhor. Não é normal tudo o que tem acontecido, né? E nós precisamos, ó Pai, compreender que o Senhor está permitindo tudo isso para que a sua igreja desperte. Senhor, venha abençoar cada pessoa que está me ouvindo, cada família que está me ouvindo agora, a nação brasileira. Senhor, venha nos abençoar. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna consolação do Espírito, seja sobre todos nós e sobre este país, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.